o Ellis está ciente o motivo do Pat ter se embriagado. Só que mais uma vez aqui ele tenta reprimir os seus sentimentos. Na verdade, gente, aqui eu acho que o Ellis projeta o ex dele no Pat. Porque de fato o Ran e o Pat parecem ter algumas semelhanças ali, né, gente? Os dois faziam tudo pelo Ellis, os dois se importam muito com o Ellis. O Ellis só tá cometendo um erro gravíssimo, né, gente? Que é que por mais parecido que o Pat seja com o Ran, o Pat não é o seu ex. O Pat começou a treinar o seu assistente pessoal, gente, que é o Tite, e o Ellis não gostou nada dessa ideia, gente. Inclusive ele fala que ele não vai contratar o Tite, e o Pat fala que o assistente é dele, não do Ellis, que ele precisa de ajuda ali. Ele faz biquinho para o Ellis e o Ellis acaba cedendo. Para evitar o Ellis, o Pat desligou o telefone dele, gente, e aí o amigo dele convence ele a passear ali pela cidade. O Pat acaba concordando, eles se divertem um pouco juntos, só que aí o amigo do Pat precisa trabalhar e deixa o Pat sozinho ali com a solidão dele, né? Porque é nesse momento que ele tá ali na praia sozinho que ele começa a se concentrar no seu coração partido. Seus pensamentos recaem sobre Ellis e ele acaba escutando a voz do Ellis, gente, e quando ele vira, o Ellis tá na frente. Eles falam que o Pat tá matando o trabalho e o Pat deixa claro que ele se demitiu. O Ellis fala que ele não aceitou a sua carta de demissão, portanto não existe demissão e acabou. Gesto gentil, o Ellis toca nos ombros do Pat, expressando sua preocupação. Um beijo de esperança acende no Pat ao achar que o Ellis está ali pra ir atrás dele, só que o Ellis acaba estragando tudo quando ele fala que ele só tá ali profissionalmente, né? Que ele tem um trabalho pra fazer ali. O Ellis fez dessa maneira, gente, por quê? Porque ele não aceita perder o jogo. Algumas horas depois, o Pat acaba encontrando o arqui-inimigo do Ellis, que é o Fei Long. O Pat é abordado com uma proposta tentadora de trabalho, acompanhada de um salário bem elevado. No entanto, o Pat recusa e questiona o Fei Long de como que é que o Fei Long sabe que ele pediu demissão, e o Fei Long deixa claro que ele tem seus contatos aí, seus espiões. Seu subordinado, que ele não se preocupa tanto com a recusa do Pat, que ele tem um plano ali. Ele sabe da importância do Pat, porque o Pat é um funcionário de longa data do Ellis ali, e também, gente, o Fei Long quer tirar tudo que o Ellis tem. Ele já conseguiu vencer o Ellis uma vez, acha que pode vencer ele de novo. Será que ele tá enganado? Será que não? O Ellis deixa claro para o Pat que só vai beijar ele e fazer outras coisas se o Pat quiser. O Ellis então fala para o Pat que ele não vai dormir ali, que ele alugou um quarto ao lado do quarto do Pat, e o Pat, gente, apesar dele estar com medo de passar a noite com o Ellis, um lado dele ficou feliz. O Ellis está tranquilo e sorridente aqui, do jeitinho dele, né? Só que aí ele acaba encontrando o cartão de contato que o Fei Long deixou com o Pat e ele muda radicalmente de atitude. Esse sorriso desvanece enquanto a ira consome o Ellis aqui, e ele lembra, gente, de um momento que o Ran escolheu o Fei Long em vez dele. O Ellis, tomado pela incredulidade e com o coração despedaçado, pergunta ao Pat com raiva onde diabo surgiu esse cartão, enquanto ele amassa ele completamente. O Pat revela que o Fei Long tentou contratar ele, mas ele não aceitou a proposta, que ele não gosta de pessoas que usam o dinheiro para resolver todos os problemas ali, e o Ellis fala para o Pat que independente dele ter aceitado ou não, ele não permite o Pat trabalhar com o Fei Long. Ele ordena isso, o Pat deixa claro que o Ellis não pode mandar nele mais. O Ellis insiste que apesar da teimosia do Pat, ele nunca vai permitir o Pat trabalhar com o Fei Long, que ele já perdeu uma pessoa pro Fei Long, ele não vai aceitar perder o Pat também. Pat fala que ele não faz ideia do que aconteceu entre o Fei Long e o Ellis, mas ele promete para o Ellis que ele não vai trabalhar com o Fei Long. O Ellis não tem certeza disso, gente. O Pat olha para ele firme e fala: você não me conhece nem um pouco? Você não sabe da minha índole? Ellis então respira fundo, relaxa aqui e se desculpa pela grosseria. Com um sorriso, gente, ele convida o Pat para jantar, deixando claro que o Pat não pode recusar esse convite. Ao falar para ele: te encontro no saguão em 1 hora. Na hora que eles vão se despedir aí, gente, ele dá um selinho no Ellis, dando um sinal que o Ellis queria aqui. O Ellis então começa a beijar o Pat com mais ferocidade. O Pat responde e os dois beijam o seu caminho para dentro do apartamento, né, gente? Mas eles se pegaram gostoso ali, enquanto o Ellis pressiona o Pat na porta, gente. E depois que eles entram no apartamento, o Ellis senta o Pat ali na mesa, a gente começa a devorar ele todo. Os dois se beijam violentamente, o tesão explodindo nos olhos aqui, mas o Ellis fudeu o Pat com força e com talento. As expressões de prazer do Pat, Brasil, a noite foi boa. O Ellis acorda, ele procura o Pat ali na cama, né? Ele se sente levemente assustado de não encontrar o Pat ali, mas o Pat já levantou e tá fazendo café da manhã pra ele. O Ellis aqui então, no modo todo gato, gente, se aproxima do Pat aqui, fala que quer abraçar ele o dia inteiro, depois ele dá um Money Kings no Pat, chama o Pat de fofo, e o Pat pergunta pro Ellis se o Ellis quer que ele vai trabalhar com ele, né, gente? Ou seja, o Pat já esqueceu que ele pediu demissão. O Ellis então fala pro Pat aproveitar sua folga, que ele pode cuidar do trabalho sozinho. Ele então vai encontrar um novo cliente, onde ele vai disputar aí esse prédio com o Fei Long. Fei Long levou o Ran e tá esfregando na cara do Ellis que o Ran escolheu ele.
O Ellis tenta se manter concentrado e calmo, tentando esconder que a presença do Ron afeta ele sim, né? E aí ele fala pro Fei Long que ele espera que o Fei Long comece jogando limpo, né? Porque o Fei Long não é conhecido por jogar limpo, mas o Ellis também não. Fei Long então dá um sorriso incógnito para o Ellis e os dois apertam as mãos. Quando as negociações terminam, o cliente diz estar empolgado para saber quais serão as ofertas do Ellis e do Fei Long. Tanto o Ellis quanto o Fei Long falam que não vão decepcionar. E aí, gente, o Ellis começa a ir embora, só que o Ron fica olhando para ele, o que deixa o Fei Long com ciúmes. Ele questiona se o Ron sente a falta do Ellis, o Ron fala que não, nada a ver. E nisso, gente, o Fei Long já está segurando por trás do cabelo aí do Ron. Não o suficiente para machucar pelo jeito, né? Claro que tem aquela dorzinha ali, mas é aquela dorzinha do prazer, sabe, gente? Eu senti que o Fei Long estava segurando de uma forma mais que mostra que você tá morto de tesão, que você tá deixando a pessoa bastante excitada e também, gente, que você deixa claro que a pessoa é sua. Está mais do que explícito, gente, com todas as palavras aqui, que o Fei Long é muito possessivo, né, gente? Assim como eles. Fala pra ele que eles estão na empresa de um cliente e o Fei Long vira pra ele e fala que o Ron adora a emoção, adora que isso excita ele. E aí, gente, ele começa a beijar o Ron ali, o Ron devolve os beijos, se entrega completamente ao Fei Long aqui, deixa o Fei Long fazer o que ele quiser. Os dois masturbam um ao outro. Pegada que o Fei Long provou pra gente que ele tem, viu, Brasil? Eu achei a pegada dele mais firme que a do Ellis. E olha que a do Ellis parece que é bem boa. E enquanto eles estão se comendo ali, o Ellis passa por debaixo da escada, né, gente? Só que reparem que o Ellis não olha pra cima, ele sempre tá olhando pra baixo, gente. Eles lembram de quando ele estava no hospital e o Ron todo atencioso aqui, todo carinhoso, cuidando muito bem dele. Parecia que o Ron era um bom namorado, gente, mas aconteceu alguma coisa que desandou tudo. O Ellis comprou um buquê de rosa branca, gente, que poderia indicar pra gente que ele tava pretendendo pedir o Ron em casamento, talvez. Só que aí quando ele chega ali, gente, ele pega o Ron cavalgando, gente, montando, sentando, rebolando, chama do jeito que vocês quiserem, com vontade, com ferocidade, em cima do Fei Long, gente. A expressão de prazer do Fei Long, Brasil, o Ron manda bem aí, viu? Os dois fazendo aquela arte marapelada avidamente no sofá e o Ellis, gente, sente o mundo dele desmoronando nesse momento. O Ellis fica arrasado e puto, né, gente, não acreditando no que ele está vendo. Na empresa do Fei Long, ele se aproxima aqui do seu namorado, né, gente, que é o Ron, e questiona o Ron ali se ele está pensando no Ellis, né? O Ron fala que não, para o Fei Long parar de ser ridículo, pede para o Fei Long parar de perturbar ele. O Ron então empurra ele, deixa claro pro Fei Long que ele vai dar uma volta, que ele não é o seu prisioneiro e vai embora. Voltando ao Ellis e ao Pat, o Ellis conta para o Pat aqui seu passado com o Ron, que o Ron escolheu o Fei Long, né? E o Ron não deu exatamente motivo para ele, não. Ele só escolheu o Fei Long. Por quê? Por quê, Kennedy? Porque ele ama o Fei Long, né? Ele não ama o Ellis. Talvez ele nunca tenha amado o Ellis. A Kennedy, como assim a relação do Ron e do Fei Long parece ser muito tóxica, muito ciumenta, muito possessiva e tal? O Fei Long, ele parece que tem uns parafusos a menos como eles. Sim, não tô negando isso não, tá, gente? Mas pra mim ficou claro que eles se amam, do jeito deles, mas se amam. O Pat então diz para o Ellis que ele nunca vai trabalhar com o Fei Long, mas ele ainda vai se demitir, né? O Ron vê os dois juntos ali, gente, ele olha de um jeito estranho. E eu acredito que ordenou que o seu funcionário vá buscar o Ron. Só que o Fei Long tá bebendo 300 litrões de vinagres aqui, né, gente? Então ele beija o Ron aqui e declara que o Ron é dele, que ele nunca vai deixar o Ron ir, pra ele ter isso bem gravado na mente dele. O Ron que expressa para o Fei Long aqui, para ele não ficar usando métodos sujos, que ele pode estar jogando a credibilidade, a reputação da empresa dele no buraco. E o Fei Long não dá a mínima, gente, porque para ele o que importa aqui é vencer o Ellis, custe o que custar, assim como ele venceu antigamente, né? E ele tá se referindo aqui ao Ron, né, gente? Porque o Ron escolheu o Fei Long. O Ron então não fala nada, gente, porque eu acho que ele pensa que é perca de saliva. Aqui no bar ali, onde ele acaba encontrando o Ron, e aí o Ron descobre onde tá o seu namorado, que é o Fei Long. Ele tá numa sala VIP, naquele bar ali mesmo. Ele vai até ele, gente, e vê o Fei Long traindo ele, né? E ficou claro pra gente nesse episódio por que que o Fei Long tem o Ron na mão dele, né? E por que que o Ron terminou com eles. Vocês podem imaginar, o Fei Long machuca os sentimentos do Ron de propósito, gente, exatamente o que o Ellis fazia com o Pat. Só que o Fei Long é muito mais cruel. Continuando, o Kim liga para o Ellis ali, o Ellis fala pra ele que ele está com outro homem, desliga a ligação, aqui ele está com o Pat, né? E aí ele volta até o bar e encontra o Ron bebendo todas ali. Ele fala para o Ron que o Ellis ainda se preocupa com ele, porque ele ainda guarda a sua foto. Ele incentiva o Ron a ligar para o Ellis, é isso que o Ron faz. O Ellis atende a ligação, gente, ele se afasta aqui do quarto do Pat e fala para o Ron que sim, ele ainda se importa com ele, mas que ele escolheu o Fei Long e que ele deve voltar para o seu homem, né? O Pat, gente, escutou essa conversa em silêncio, ele volta para o quarto dele,
Só que aí na hora que o Ellis estava voltando para dormir com o Pat, ele recebe outra ligação que faz com que ele entre no carro e vá embora, o que deixa o Pat bem chateado com ele. No dia seguinte, o Ellis não faz ideia do porquê que o Pat tá frio com ele, mas ele continua sempre tentando chamar a atenção do Pat, né? Então ele manda várias fotos de relógio e gravata aqui e manda o Pat escolher qual ele quer. Eles estão na empresa, o Ellis percebe que tem algo incomodando o Pat, ele fala que para o Pat dizer para ele o que é, mas o Pat não fala nada, o Ellis simplesmente arrasta ele até o local do projeto. Só que na hora que eles vão sair da empresa, eles são surpreendidos pelo Kim que trouxe o Ran. O Ran pede para conversar com o Ellis e o Kim e o Pat dá espaço para eles. O Kim, gente, fala para o Pat para ele não se preocupar, que o Ellis não foi ver o Ran na noite anterior, que o Pat é o único homem que faz com que o Ellis não vá atrás de outro homem. E ele fala que ele pediu o Ran para conversar com o Ellis porque ele viu o quão cruel o Phelan é com o Ran, que o Ran parecia não ter ninguém para conversar. O Kim se importa, gente? Porra nenhuma, meus amores. Tá dando a conversa do Ran e do Ellis, gente. O Ran fala para o Ellis que o Ellis é a única pessoa que confortava ele. Ellis apenas manda ele voltar para o seu homem, né, que ele escolheu o Phelan. O Ran pergunta se ele gosta do Pat, o Ellis fala que não é da conta dele, e ele termina falando para o Ellis tomar cuidado com o Phelan, que ele vai tentar conseguir aquele projeto, ele curte o que custar. O Ellis toca aquele olhar de tipo, eu sei disso, mas eu também sei lutar. O Ran volta para casa puto da vida dele, né, com o coração todo machucado aí, que mais uma vez o Phelan feriu seu sentimento. Ele encontra o Phelan esperando por eles com aqueles olhos frios e enigmáticos, né. Ele pergunta para o Ran por que ele foi encontrar o Ellis, e o Ran fala que ele faz o que ele quiser, que o Phelan nunca se importa com ele mesmo, nem com seus sentimentos. Ele nem mesmo sabe o que ele é para o Phelan. Ran se levanta irritado com a resposta ríspida do Ran, e o Ran fala para ele, então termine comigo se você não gosta do meu jeito. O Phelan então aperta ele com força, gente, e deixa claro que isso não vai acontecer. O Ran joga na cara dele que ele faz o que ele quiser, que ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é muito rico, por isso que ele dorme com quem que ele quiser. Como que ele pôde fazer uma escolha tão burra? Como que ele perdeu um cara caloroso, atencioso e carinhoso como Ellis para escolher alguém frio, caviloso, insensível como o Phelan. Phelan grita para o Ran não mencionar o Ellis, gente. O Ran continua desafiando ele, o que faz com que o Phelan apeste seu pescoço. Só que o Ran não se intimida, né, gente? Ele sabe muito bem como lidar com o Phelan, mais pesado que seja falar isso. Essa foi uma das impressões que eu tive, né? Que o Ran, ele atiçou o Phelan, ele ficou desafiando o Phelan ali de propósito, por dois motivos. Um, ele quer machucar o Phelan. Dois, gente, ele quer fazer um sexo bem violento, bem intenso com o Phelan. Porque sim, eu acho que essa questão da briga entre eles sempre termina na cama, e pelas expressões que o Ran ficou quando a arte marapelado se iniciou, gente, parece que é algo que ele quer, parece que é algo que ele provoca, né, gente? O que vocês acharam? Comenta pra mim. Quando na narração dessa cena, o Phelan chantageia e ameaça o Ran mais uma vez. Ele fala para o Ran que é só por causa dele que o irmão do Ran está vivo, né, que ele não foi morto lá na cadeia, e que se ele continuar desafiando o Phelan, ele pode encontrar o cadáver do irmão dele. Já tirando uma dúvida de vocês, gente, essa chantagem do Phelan em relação ao Ran, né, de que o Ran deve ficar com ele, porque assim o Phelan vai proteger o irmão dele dos agiotas ali que querem matar ele, o irmão do Ran está preso, também acontece. Foi exatamente essa cartada aqui que o Phelan usou para fazer com que o Ran escolha ele no lugar do Ellis. Então acaba machucando o tornozelo do Ran aqui, gente, e reparem que ele imediatamente começa a chorar, ele pede desculpas, ele sofre com a dor que ele causa no Ran, né, gente, porque sim, por mais estranho e pesado que seja falar isso, o Phelan ama o Ran e muito. Phelan então cuida do ferimento que ele mesmo causou e fala para o Ran não voltar para o Ellis, que ele é a sua propriedade, que ele deve ficar com ele até ele se cansar. Então puxa o Phelan contra si e fala, se canse de mim então, começando por hoje. Olha a forma que ele olhou para o Phelan, gente, ele sabe domar o Phelan. Eu sei que uma parcela de vocês talvez tenha pensado em querer ajudar o Ran durante a cena, gente, mas pelo jeito o Ran não queria ser ajudado não. Ele então captura violentamente os lábios do Phelan aqui, que responde, os dois começam aquela arte marapelado, agressiva, intensa, os atores entregando muito. Mas é aquele sexo violento e gostoso, gente. Eu falei pra vocês, o Phelan tem uma pegada, gente, que arrepia é tudo, Brasil. Uma pegada forte que te faz ver até as estrelas, Brasil. Entenda aqui porque que o Ran escolheu ele no lugar do Ellis, tá, gente? Tô brincando ou não. A expressão do Ran aqui, gente, é uma mistura de amor, de ódio, de prazer. Ele ama fazer sexo com o Phelan, tá? Um dos motivos dele ficar também. O ator que faz o Phelan, que quase deixou os
divertidamente assumirem ele aí, gente. Ele quase meteu a língua várias vezes ali no peito do ator que faz o Ron, mas aí ele lembrou que eles estão gravando, gente, e recuou a língua, né? Dá pra ver ele recuando. Quase veio aí aquela lambida máfia no peitoral, né, gente? Algo que o Max faz com o Nat, né? E não, a gente não reclama, a gente adora. E reparem que a mão do Fei Long ou está sobre o pescoço do Ron ou bem próximo dele, né, gente? Isso é um gesto que indica possessão e obsessão. O Fei Long é obcecado pelo Ron, mas eu tô sentindo que é mútuo, gente. O Ron também é obcecado por ele. Então, vamos entrar um pouquinho aqui na psique do Fei Long. A mim ficou evidente como que ele teme perder o Ron, gente, e que ele chantagear o Ron para ficar com ele foi a única maneira que ele encontrou de estar com o Ron. O comportamento dele revela que o Ron é tudo para ele, que o Ron é o mundo dele. A forma dele de demonstrar isso é errada e insensata. Assim como ele, Fei Long também machuca de uma maneira irracional os sentimentos da pessoa que ele ama. Só que a diferença do Ellis para o Fei Long é que o Fei Long é muito mais cruel, porque tem agressão física, e segundo, gente, porque o Ellis não tem nada para chantagear o pai. Tite tá tendo dificuldade de desbloquear o computador do Ellis, afinal ele não sabe a senha. Ele fala para o T ali que não tem problema, que ele vai dar um jeito de conseguir a senha com o Pat, porque o Pat é mó bobão, ele pode inventar qualquer desculpa ali, que o Pat vai acreditar nele e passar a senha pra ele, né? E aí o T fala que ele tem que recompensar o Tite aqui, ele começa a beijar o Pete, os dois começam a se agarrar aqui, e eles vão fazer a arte marapelado, né, gente? Será que eles chegaram nesse nível aí, na cadeira do Ellis, gente? Será? E aí o Ellis e o Pat estão naquela DR, se falando muito pouco, inclusive o Pat não cedendo para o Ellis e vice-versa, e o Tite inventa uma desculpa esfarrapada ali pra fazer com que o Pat passe a senha do computador do Ellis para ele e dá certo, porque o Pat faz isso. Ele então entra no computador do Ellis e consegue pegar ali os arquivos. Só que na verdade o que ele passou ali para o pendrive, que ele entregou para o T, que o T entregou para o Fei Long, foram vírus, Brasil, porque isso tudo não passou de um plano do Pat e do Ellis. O que aconteceu foi o seguinte: depois que a Peng contou para o Pat que o Tite é o namorado do T, o Pat ficou ligando para o Ellis ali, mas o Ellis estava fazendo o cu doce, gente, então ele estava ignorando aqui propositalmente as ligações do Pat. O Pat vai até a casa dele e ele conta a verdade para o Ellis. Eles então fica virado no Jiraiya, gente. Ele quer ir lá acabar com a raça dos dois, só que o Pat fala que eles precisam de prova primeiro. O Ellis então bola um plano mais racional. O plano dá certo, eles precisam achar que o Ellis e o Pat não estão se dando bem, né, que eles estão brigados ali, porque assim o Tite, no caso, ia subestimar o Pat muito mais do que ele já subestima. Faria ele abaixar a guarda dele, de modo que ele nem desconfiaria que era um plano do Pat e do Ellis, né? O Pat e o Ellis também contaram com a ajuda ali do futuro parceiro, que talvez vai firmar parceria com o Ellis, talvez não, ele ainda tá decidindo se ele vai seguir o Fei Long ou o Ellis, mas de qualquer forma ele ajudou o Pat e o Ellis aí a desmascarar o T, né? Ele falando que negócios tem que ser honestos, e o Ellis e o Pat instalaram uma câmera de segurança no escritório do Ellis. E os capangas do Fei Long deram uma lição aqui no T, né, gente? O T, ele tá com parceria ali com o Fei Long para conseguir tirar a empresa do Ellis. Só que deu tudo errado, porque ele caiu no plano do Ellis e do Pat, e o que ele fez foi dar vírus pro Fei Long. O T então volta pra casa todo nervoso, o Tite tá preocupado com ele fala que vai ajudar ele ali com ferimento, o T fala que não precisa, ele enforca o Tite, basicamente falando que o Tite foi um idiota, que ele caiu na do Pat aí, e ele deve lidar com o Pat, porque sem o Pat o Ellis não é nada, porque ele expulsa o Tite aqui, mesmo depois do Tite falando que ele fez as coisas porque ele ama o T, e aí depois o Tite começa a colocar a culpa no Pat, né, gente? Sinceramente, Brasil, vai cometer um crime por um homem merda desse, gente, é o fim da picada mesmo, gente, não dá pra descer mais que isso, não. Tite, gente, o T lhe dá um tapa na cara por ele não ter tido êxito na sua tarefa, o Tite tenta abraçar ele aqui, gente, mas o T continua frio como uma pedra de gelo, ele deixou claro de todas as formas aqui que ele não se importa com o Tite, que não tem amor nem nada, gente, que ele só tava usando o Tite ali, e quando o Tite não é mais útil pra ele, ele o descartou. O Tite acabou sendo pego pela polícia, né, gente, porque ele não foi nem um pouco cuidadoso para contratar o funcionário, ele que entregou ele, né. O policial então faz um acordo com ele e o Tite entrega o T, né, e aparece aqui falando que ele é inocente, a gente vê o Tite se encolhendo aqui, mas parece que ele não voltou atrás, né, gente, que ele realmente entregou o T. No entanto, não tem prova suficiente para eles prenderem o T, e é um dos executivos da empresa, né, então ele deixa claro para o Ellis que o Ellis não tem direito de demitir ele e que ele não vai sair porque ele é inocente, né. O Ellis apenas encara ele com aquele olhar de
verdade que o que é seu tá guardado e que a pessoa que te protegia não vai proteger mais. E por que a gente nunca vê o Feilong interagindo diretamente com o T, gente? Sempre é os capangas dele. Porque o Feilong, Brasil, não se dá o trabalho de interagir com um traste como esse, entendeu? É pra enfatizar para o T o como que o Feilong considera ele, né, gente? Ele considera ele, gente, como uma barata, talvez até pior que uma barata. Então fala que o Feilong traiu ele, que ele vai se arrepender, e o Feilong não tá nem aí, os capangas dele muito bem. O Ellis então conseguiu o projeto do JC, né, gente, uma das primeiras e únicas vezes que ele venceu. O Feilong questiona o Homem Bonito por que ele não escolheu ele, e o Homem Bonito praticamente deixa claro pra ele que é porque o Feilong não é honesto, né, gente, que ele não joga, que não é com esse tipo de pessoa que ele quer fazer parceria, né, ele vai embora. O Feilong então liga pra alguém, gente, e aí o Ellis acaba encurralado ali por um bando de homens que tem clara intenção de espancar ele, né, mas o Ellis não pareceu nem um pouco preocupado. Eles enfrentando os homens que o Feilong mandou pra bater nele, né, o Ellis, gente, ele sabe lutar aqui, e ele também é um cara precavido, né, porque ele já imaginava que o Feilong tentaria atacar ele, né, gente, afinal, o Feilong é um mafioso muito impossível. E além disso, gente, a gay é rancorosa, viu? O Ellis foi grandão mesmo, né, gente, porque ele até liga pro Feilong aqui e ainda debocha. O Ran confronta o Feilong aqui, que ferve de ciúmes quando o Ran fala pra ele que ele está preocupado com o Ellis, né, aí o Feilong fala como ele ousa, que ele vai fazer o irmão dele sofrer, e o Ran não dá a mínima, ele fala que o Feilong é um cara indigno, então empurra o Feilong e vai embora. Dessa vez o Feilong não tenta impedir, ou segue. E aí o Ran vai parar num bar, ele bebe todas ali, porque apesar da maneira como o Feilong trata ele, ele é muito apaixonado pelo Feilong, né? E aí, gente, ele acaba sendo sequestrado pelo T e seus capões. O T então faz o Feilong pensar que foi o Ellis que mandou sequestrar o Ran, manda um vídeo pra ele ali do Ran todo machucado, né? O T aqui, ele tá torturando o Ran. E aí, gente, o Feilong vai puto da vida dele até a empresa do Ellis, só que o Ellis é um cara preparado, né, gente? Então ele já aponta a arma pro Feilong aqui, me arrepiei nesse momento. Ele deixando claro que ele não tem medo do Feilong, sempre desafiando ele aqui, e ele consegue imobilizar o Feilong, né? E aí o Pat aparece, gente, e eles conversam de uma maneira mais civilizada. O Ellis fala pro Feilong que ele não tem nada a ver com isso, que ele nunca machucaria o Ran, que se ele fosse machucar o Ran, ele tinha feito isso desde o dia que o Ran deixou ele pra ficar com o Feilong. O Pat concorda aqui com o Ellis, né? E liga pro Feilong aqui e pede pra ele uma alta quantia em dinheiro em troca dele libertar o Ran. O Pat e o Ellis ajudam o Feilong a descobrir onde o Ran está, né? Ele consegue capturar ali o cara que o T contratou pra poder dopar e sequestrar o Ran, né? E aí, gente, o Feilong, ele tem o próprio plano, né? Que é o quê? É ir no estilo Rambo, Brasil. É ir enfrentando tudo e a todos, entendeu? Ele consegue derrotar bastante gente. Ele acaba tendo uma briga bem intensa aqui com o T, só que o T leva melhor, que me surpreendeu bastante. No entanto, quando o Feilong olha para o Ran ali, ele tira o quê? Ele tira forças do amor e ele consegue derrotar o T aqui. Abraça o Ran aqui, chorando muito, né? A gente vê como que ele estava preocupado com o Ran, como que ele tá se culpando também, e o como que ele, do jeito dele, ele realmente ama o Ran, né, gente? Que o Ran é o mundo dele, e ele tava com muito medo de perder a pessoa que ele ama. Mas possessivo, irracional, louco e ciumento que o Feilong seja, gente, ele sabe que no fundo o Ran também ama ele. O Ran abraça ele de volta aqui, ele fala pro Feilong que ele sabia que ele viria, o Feilong junta a testa dos dois aqui. Eu achei que foi um momento fofo entre eles. O Ellis e o Pat aparecem aqui. O Ellis fala para o T que, embora ele odeie ele não deseja a sua morte, né? Então ele dá um jeito de fugir rápido, porque se o Feilong pegar ele tá na bosta, né, gente? Só que ele não consegue porque o Feilong já tava um passo à frente deles, né, gente? Ele já tinha preparado uma armadilha ali para pegar o T, né, gente? E aí é só um headshot limpo na cabeça, gente. Aqui o Feilong assassina o T. O Pat começa a cuidar do Ran aqui no hospital, gente. O Ellis deixou o celular dele gravando ali, né, bisbilhotando os dois, pra ele deixar claro pro Feilong que o Ran não gosta dele mais, né? Porque assim ele consegue fazer com que o Feilong saia do pé deles. O Ran admite que ele ama o Feilong, não importa o que, e que ele consegue ver que o Pat ama o Ellis, né? Que o Ellis ama o Pat também. E entre ele e o Ellis não tem sentimentos mal resolvidos mais, que eles não se gostam dessa maneira, que eles são apenas amigos, e eles se preocupam um com o outro como amigos. E vem aqui o plot twist, que o Ran já conhecia o Feilong antes de ficar com o Ellis. Ele admite para o Pat que ele tentou seguir em frente, mas ele nunca conseguiu. E aí tem essa questão do irmão dele, né? Do Feilong ficar chantageando ele ali pra ficar com ele, em troca dele proteger o irmão dele que tá na cadeia e tal. O Ellis então olha pro Feilong aqui, a gente vê o Feilong sorrindo, né? Uma das primeiras vezes que a gente vê ele sorrindo, inclusive. Mas então dá aquele olhar pro Feilong, tá vendo seu cachorro maluco? Não precisa sentir tanto ciúmes de mim mais, né? E aí, gente, depois o Pat conversa com o Ellis e ele prende o Ellis ali, o Ellis ter bisbilhotado ele. O Ellis responde que entre a sua privacidade e a minha segurança, qual é mais importante? O Pat fala que o Ellis já sabe a resposta, né? Ele fez aqui foi pra fazer o Feilong perceber que o Ran ama ele, que ele não ama o Ellis mais, e pra ele parar de desconfiar dele, né, gente? Porque como o próprio Ellis disse, o Feilong é um cara muito ciumento, possessivo, louco e impulsivo. E alguém assim, gente, poderia atacar o Ellis a qualquer momento. O Ellis então
fala que ele pode ver nos olhos do Pat que o Pat ama ele, que agora tá tudo resolvido. O Pat e o Ellie se olham bem apaixonadamente aqui. O Feilong vai até o Ran, trata o Ran confortavelmente aqui. Até estranha o Feilong sendo todo cuidadoso e atencioso com ele. O Feilong então pede desculpas por tudo que ele fez, né, as ameaças e tal. E o Feilong disse que ama o Ran e o Ran perdoou ele, né. Ele promete para o Ran que não vai machucar mais ninguém, mas ele não vai pedir desculpas por machucar o Ran, porque ele sabe que o Ran gosta, né. Ele tá se referindo aqui, gente, à arte marapelado deles, né, que ela é mais intensa, mais violenta. Ele começa a beijar o Ran aqui. O Ran beija ele de volta, gente. O Feilong aprofunda o beijo e o Ran fala que eles estão no hospital. O Feilong fala que isso é uma mudança de ambiente, eles vão continuar se pegando ali, mas são interrompidos pela enfermeira. Sempre meticuloso, planeja uma surpresa para o Ran, só que para manter o Ran longe ali, ele finge que ele deixa o Ran passear sozinho pela praia. Quando o Ran volta, gente, e vê a surpresa que o Feilong preparou para ele fica todo feliz. E o Ran é o seguinte, gente, ele tava querendo pica e soube pedir, Brasil, arrasou. O Feilong acaba deixando o seu lado ciumento aflorar mais uma vez quando o Ran menciona o Ellis. O Ran explica que o Ellis só queria consultar ele por uma coisa. E antes que o Feilong continue reclamando, gente, o Ran já beija ele. O Feilong então beija ele de volta, segue aqui um beijo feroz e apaixonado entre eles. O Ran mostrando que dessa vez é ele que tá no controle da situação. O Feilong completamente rendido, gente, completamente entregue ao Ran. Feilong que deixa o Ran fazer o que ele quiser, gente, e os dois entregam muito na química e muito no beijo. E o Ran que lute, gente, porque do jeito que ele atiçou o Feilong aqui, o Feilong vai comer ele federalmente, gente, mas com tanta brutalidade que o quê? O Ran vai parar lá no hospital sem pregas no cu, gente, só que tá de boa, Brasil, porque é o que ele quer, é o que ele gosta. Ficou mais do que claro aqui que o lado ciumento e possessivo do Feilong, gente, excita o Ran, por isso que ele provoca. Então também fala que ele ama o Ran, que o Ran é tudo pra ele, os dois continuam fazendo a arte marapelado, né, gente? Sério, eu queria muito que eles adaptassem a história do Feilong e do Ran. São dois personagens bem interessantes que tem muito pra mostrar pra gente. Quem sabe a produtora não decida fazer aí, né, gente? Pra quem não sabe, Ran e Feilong tem a própria novel. Quem sabe um dia não vem aí, né, gente? Poderia ser com esses dois atores. Eu acho que eles encaixaram bem. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima, meus amores. Beijão. Bye, bye.